sou a Augusta Lu e sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário, que hoje vai ter um cantinho literário. Deixa eu arrumar aqui o celular. Ai, eu preciso cortar minha franja, gente. Talvez até o final do vídeo eu esteja com a franja diferente, tá? Não se assustem, é porque ela tá realmente muito grande. Enfim, quero fazer com vocês um vlog literário sobre este querido aqui, People We Meet on Vacation, que em português veio para a editora Verus, ela traduziu como De Férias com Você, que é justamente a adaptação da Netflix, que vai sair agora, daqui a alguns dias. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui dia 5 de janeiro, a gente vai acompanhando aí conforme os dias passam, porque eu não vou ler esse livro em um dia, né? E a minha ideia é recomeçar ele, porque aí eu vou contar a história trágica dele comigo, tá? Eu comecei a ler esse livro numa viagem que eu fiz pra Cabo Frio, Rio de Janeiro. Inclusive, estou indo para lá daqui a pouco, daqui um mês. Acho que estamos superando os ciclos por aqui. E nessa viagem, eu li só 20 páginas desse querido aqui. E não foi porque é ruim, porque, assim, tava muito bom. Só que eu tinha acabado de ler Orgulho e Preconceito, e eu acabei não gostando muito de Orgulho e Preconceito, e deu no que deu. Fiquei em ressaca literária. Então eu acho que a gente pode dar uma segunda chance para ele. Na verdade, uma terceira chance, porque teve um dia também que eu tentei voltar a ler por onde eu estava, e eu acabei não avançando muito na leitura, não foi tão legal. Então, como que vai funcionar isso aqui? A gente vai lendo o livro, eu vou intercalar algumas coisas da minha rotina, talvez, mas o foco vai ser o livro e as minhas impressões de leitura sobre alguns capítulos ou alguns acontecimentos. E é isso. Eu gosto muito da Emily Henry, eu tenho certeza que ela não vai decepcionar, porque ela entrega comédias românticas muito, assim, tem muito clichê, mas ao mesmo tempo é autêntico, porque tem o jeito dela de escrever que é muito diferente. Eu acho que é isso que pega muito nesse livro. Eu que não gosto de ler livros de romance, muito menos de romance romântico, né, quero dizer, muito menos quando tem muitos clichês. Eu odeio, sério, eu odeio. Mas vamos ver, eu sei que ela não me decepciona. Eu li Leitura de Verão dela, então vamos lá. Já estou no começo do livro e eu quero falar uma coisa que eu achei aqui. Eu estou sentindo que tem uma tensão entre os dois e isso vai se explicar com o passado. Eu não sei como, mas os capítulos eles são intercalados em este verão e 12 verões atrás. E vai contando um pouquinho do passado. Foi para 12 verões atrás, 11 verões atrás. E tá sendo essa pegada. E eu tô gostando bastante, inclusive. Cada capítulo tem literalmente esse nome. Não tem nenhum capítulo com nome diferente, aparentemente. Não sei se no futuro vai ter. E intercala entre presente e passado. E a gente vai entendendo por que eles estão meio estranhos entre si. Eles estão aparentemente 2 anos sem se falar, sendo que eles viajavam todos os anos juntos, como amigos. E não sei, tá meio estranho, eu não sei explicar o porquê. Assim, a minha teoria, por enquanto, é que eles tentaram, ou sem querer, eles avançaram um pouco a relação deles como amigos pra outra coisa. Eles acharam estranhos, porque eles se conhecem há mais de 10 anos e nada aconteceu entre eles. E não sei, talvez eles tenham se separado por conta disso. Eles não quiseram nem se falar, nem como amigos, porque tava muito estranha a situação, não sei. Ai, a gente tem que ler mais pra saber. E hoje, no dia do fotógrafo, chegou a minha câmera nova. Tava muito ansiosa pra contar pra vocês. E isso aqui é destino, tá? Porque essa querida câmera, eu comprei no mês passado, em dezembro. E a previsão era chegar dia 20 a 28 de janeiro. Só que, eis que temos aqui a minha queridinha, que chegou dia 7. Literalmente, dia do fotógrafo. Eu acho que é um sinal. Se preparem, se preparem. Também eu vou aproveitar hoje pra lavar esse edredom que eu comprei pra minha cama. E os gatos tudo curioso. Esse edredomzinho lindo que eu comprei. Aí a gente já aproveita e já faz um unboxing de tudo, né?
gente, nossa, o humor da Emily Henry é muito duvidoso, tá? Ela falando de Disney e Mike Wazowski, do nada, que eu espero que essa cena tenha muito na adaptação da Netflix, porque, não sei, vai ser engraçado. Eu tava sentindo uma pegada um pouco pesada no começo do livro, nas primeiras 60 páginas. Não pesado exatamente, não tava nada pesado, assim. Só que tava um clima de tá acontecendo alguma coisa estranha e não sabemos o porquê. E agora, na 70, tá um clima já de literalmente comédia, que é uma comédia romântica, e estou gostando. Olha, esquece que eu falei, porque na página 84 já tá pesando um pouco o clima aqui de novo, tá? Essa é pedrada, tá? When art speaks to you, you find a way to make it work. E vai tomando. Aí eles fazendo essas piadinhas com speaks to you pra literalmente tudo que eles veem na rua agora, só por conta dessa frase. What if I promised to take you to a bookstore in every city? Que isso, gente? Uma declaração de amor. Sabe uma coisa que eu tô gostando bastante de ler por enquanto? É que dá pra entender que eles tiveram o início da relação de amigos que eles têm começou há 12 anos atrás. E eles estavam na faculdade. Então, se presumia que eles tinham uns 20 anos, talvez um pouco menos, mas 20 anos, e aí se passaram 12 anos. Então, eles têm o quê? 30, 32 anos? Então, eles no presente têm 32 e eles no passado têm 20. E é muito bobo os capítulos deles no passado. É literalmente jovens, sendo jovens. E eles agora com 32 anos, eu não sei, eles continuam sendo bem espontâneos, assim, parecem bem jovenzinhos. Mas ao mesmo tempo eles têm uma maturidade maior, sabe? Pra entender muitas coisas, pra falar coisas, pra tudo. A Pop não tem tanta, né? Mas a gente releva um pouco aí, porque é o jeitinho dela. Mas dá pra perceber que eles têm um negócio diferente. Não sei se é a tensão que está se formando entre eles, né? Mas parece que realmente que eles têm mais conhecimento. Então, muito legal ter essa visão de escrita que ela teve do comportamento, da fala, das coisas que eles fazem nessas duas idades aí. E até porque eu acho que relacionamentos se desenvolvem melhor, muito melhor, com uma idade mais avançada, né? Pessoas jovens são burras e não sabem se relacionar, e and that's the tea. Comentários muito apropriados no livro. A Netflix foi mencionada e é por isso que ela fez a adaptação do livro. Bom dia, acordamos, vamos ler? Parando para ler um pouco na sala e, na verdade, eu parei para fazer exercício agora exatamente com essa criadora de conteúdo. Eu adoro ela e ela faz uns exercícios de cardio sobre The Eras Tour, então música só da Taylor, muito bom. E eu descobri uma coisa dela, vou mostrar pra vocês também, um vídeo de livros. Até deixei ali como que eu procurei pra vocês conseguirem achar fácil e olha como é. Deixa eu passar aqui. Ela explica aqui no começo, a Audrey, sobre os livros de Acotar. Então é uma edição literária, tá? De exercícios físicos e Taylor Swift. E vai tomando. Gosto muito da Audrey. Eu fiz a academia do dia que foi na sala com Taylor Swift. Agora vamos ler. Meu Deus! Às vezes, quando a gente se comunica, acontecem coisas, né, mano? Fica aí a dica pra vocês, se comuniquem com seus parceiros, com suas relações amorosas, não amorosas, da vida. Vamos falar sobre essas duas páginas que eu marquei horrores aqui do livro. É a página 180 e 181 da edição em inglês, então não são as mesmas páginas aqui da editora Verus, provavelmente, não sei. E é sobre a parte que o Alex escreveu uma historinha curta, e a Pop vai ler essa história e ela começa a chorar depois, porque literalmente é isso aqui. É sobre uma coisa que a gente vai discutir agora. A história
Tá no capítulo 17, acho que pode ajudar vocês a localizar melhor, tá no finalzinho do capítulo 17. É sobre um garoto que ele tem asas e a família inteira dele fica incentivando ele, as pessoas que ele conhece, fica incentivando ele a voar. Ele decide seguir isso, as pessoas ficam falando pra ele voar, ele vai lá e decide voar. Ele quebra as pernas, quebra as asas e finalmente as pessoas param de falar pra ele voe. As pessoas decidiram parar de falar e incentivar ele. E aí ele finalmente ficou muito feliz com isso. Então, ele ter quebrado as asas, ele ter quebrado as pernas, que ocasionou na família parar de falar pra ele finalmente voar, fez ele ficar feliz. Eu não quero falar muito, assim, sobre esse detalhe específico, eu acho que explica por si só, mas quantas coisas, fica a reflexão, quantas coisas você deixou de fazer ou fez porque outra pessoa falou pra fazer ou não fazer, ou incentivou você, e quantas dessas coisas você realmente queria fazer. Ler esse capítulo em público foi uma experiência, tá? Vai dizer que não combina com a estética do laranja desse livro, que até tô usando o marca-texto neon. Inclusive eu não falei muito pra vocês, mas o marca-texto neon, eu odeio usar coisas neons assim bem fortes. Eu uso tons pastéis, mas essa capa pedia um neon, né? Combinando com a minha ZV-10, vê aí. E hoje chegou o meu SD, então vamos testar. A câmera. Olha como a câmera veio no horário certo, tá vendo? Tem fotografia, filmagem, tá tudo aqui. Tudo faz sentido com o momento que eu estou vivendo na minha vida. E eu amo quando os livros conversam com momentos da minha vida. Agora eu vou dormir, boa noite. Indo, talvez, comprar minha câmera para mergulhos. Não sei, eu preciso disso, eu acho que combina com o vídeo também. Eu preciso dela pra mergulhar porque ela tem que ser a prova d'água. E acho que vai ficar legal nesse vídeo, né, gente? Porque é de férias com você, praia e mergulhos. Só que qualquer coisa, se eu gravar, eu vou fazer em outro vlog, tá? Então, não deixa pra esse não, esse é só a compra. Sempre servindo verde lésbico. R$10. R$10. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, foi 60, mas olha que catástrofe. E 40, que é uma blusinha também verde. Básico. Baratinho. Melhor molho, sim ou claro. Eu cheguei numa parte em que a protagonista reflete que amor é também sobre, na verdade, segundo ela, o ponto final, é o que você é e se torna quando você está com uma pessoa específica. E faz sentido. Você talvez seja amorosa com uma pessoa e com outra talvez seja mais engraçada, não sei. Ficam lados diferentes, né? Enfim.
o modo de pensar dela, né? Eu discordo, mas achei engraçado, diferente, assim, pensar dessa forma. E pro final deste capítulo, o próximo já é o 30, esse capítulo aqui, nossa, no final ela fica com o coração partido por conta de não conseguir lidar com tantas coisas acontecendo e saber ter a consciência de que tudo que ela quer na vida, sem entrar em detalhes, tá? Mas tudo que ela quer não pode existir, coexistir na mesma vida, numa mesma vida só. Então isso aqui. Ai, isso aqui engatilha tantas coisas aqui em mim. Quer aparecer no vídeo, Queenie? A Juju tá ali, Queenie tá aqui. Eu sinto muito que a Sarah, que nesse momento de 3 verões atrás é a atual namorada e foi namorada por um tempo do Alex, eu sinto muito que ela terminou várias vezes por conta dessa relação do Alex com a Pop. E eles estão no momento de viagem de casais, 2 casais. Peraí, Queen. Eita, Queen. E literalmente, não sei, eu sinto que a Pop também não gosta tanto dela por conta do Alex. Ela até fala aqui que ela não deu espaço pra. Queen, para de eu comer meu livro, por favor. Que ela não deu muito espaço pra Sarah por conta do Alex, né? Porque ela sente que ela literalmente pensa mais nele do que nela. E ela, tipo, é como se tivesse um inconveniente atrapalhando. E essa cena delas duas juntas, que eu sei que não vai durar. Até por conta dessa frase aqui atrás, né? Que, pareceu que a gente era amigos de verdade. Tipo, uma coisa meio. Não somos. Então, não sei. Essa parte aqui me pegou um pouco e. É isso. Elas se uniram, elas falaram juntos, riram juntos. Ela falou que se permitiu a gostar da Sarah pela primeira vez. E aí ela percebeu que eu não gostava tanto assim da Sarah. E, enfim, acho que vai dar merda. Mas eu entendo muito o ponto de vista da Sarah, né? Pensando que a Alex o Alex e a Pop têm uma relação muito, 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 assim, próxima uma da outra. E ela é como se ela estivesse atrapalhando a relação deles, né? Ela se sente, assim, incomodada com esse nível de relação que eles têm, os dois. É isso que a gente quer. É isso. Isso. Agora no capítulo 30, no começo, eu confesso que, como eu fiquei um tempinho sem ler, eu tô lendo aqui há uns 10 dias já. Acho que hoje eu termino esse livro. Mas, assim, como faz um tempinho que eu não li, como tava um mar de emoções esse capítulo 29, eu tinha esquecido de várias coisas que aconteceram no presente. Agora vai contar do presente, aquela era o passado. Meu Deus do céu, que vergonha! Que vergonha! Isso aqui é ela explicando como que tudo aconteceu, tá? É isso, gente. Estrovão. Não comentarei tanto essa frase do YouTube aqui. Não queria falar nada não, mas eu arrasei nesse molho 4 queijos aqui, macarrão ao molho 4 queijos, tá? Deli, coquinha. E vamos terminar o livro. Tá acabando, olha onde tá. Bora. Vou realmente falar agora de férias com você. Olha, chegamos ao final do livro. E o que eu posso dizer? Eu amei, sinceramente. Eu dei 5 estrelas na minha cabeça, ainda não atualizei meu Goodreads. Inclusive, a gente tá em janeiro e eu ainda não atualizei minhas leituras de 2025, tá? No Goodreads. Eu gostei muito de Leitura de Verão da Emily Henry e por conta disso, inclusive, minha explicação sobre os livros em inglês. Eu tenho esse aqui da Emily Henry em inglês, mas eu também tenho Book Lovers. E por que eu tenho esses dois livros dela em inglês? Então, eu gostei muito de Leitura de Verão e era o único livro dela no Brasil. E aí eu me emocionei, tava com promoção na Amazon e eu comprei um monte. E assim, no Leitura de Verão eu sinto que a única coisa que eu realmente não gostei do livro foi forçar um enemy to lovers. Sinto que eles nunca foram enemies, eles nunca foram inimigos que se detestavam. Eles só tinham sentimentos mal resolvidos, vamos dizer assim, entre eles e deu no que deu depois, né? Mas de resto eu achei muito legal o desenvolvimento da história, tem toda a parte também emocional da personagem, que eu acho que poderia ter sido desenvolvido um pouco melhor, talvez, mas aí também foco é o romance do livro, né? Querendo ou não. Então, assim, não daria menos de 4 estrelas pra Leitura de Verão. Não sei quanto que eu dei na época, não quero que ninguém stalkeie e me fale que eu dei 5 estrelas, porque eu acho que eu não daria hoje 5 estrelas. Mas esse livro aqui,
Eu daria assim 5 estrelas, porque existem questões mal resolvidas, pessoais deles, psicológicas, enfim, tudo isso que eu gosto muito em personagens. Tem também os problemas entre eles, os dois personagens. Enfim, problemas da vida em geral, acho que também, né? Que acabam localização, onde cada um mora, eles moram em lugares diferentes. Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre este livro em específico agora, que fica em português De Férias com Você. Acho que agora, a partir de agora, realmente, se você não leu o livro, se você não viu também a adaptação, não sabe absolutamente nada da história e não quer tomar spoilers, pausa o vídeo, coloque aqui nos comentários que você parou neste tempo específico pra você voltar futuramente a ver. Ou só assiste aí, toma spoiler, porque agora eu acho importante a gente falar sobre o livro em si, tá? E já em seguida eu vou assistir a adaptação, que eu estou morta de vontade de assistir já há uma semana, que foi quando lançou, já na sexta passada, e eu tô assim, emocionada querendo assistir, e não consigo assistir porque eu não quero assistir antes de terminar o livro. Agora eu finalmente vou conseguir, né, porque agora eu terminei o livro. E depois eu também teço alguns comentários sobre a adaptação em si, e o que eu achei dela. Não necessariamente se eu achei igual ao livro, né, mas também eu vou comentar se eu achei igual ao livro, mas também pontos que eu achei que melhoraram o livro ou que pioraram o livro, coisas nesse sentido, que vai ficar mais pro fim do vídeo, tá? Agora, sobre o livro em si. Ah, outra coisa antes de começar também, não sei se vocês perceberam, mas eu quis fazer na metade do... Quer dizer, todas as partes de vlog, assim, de eu lendo, na hora que eu estou lendo, eu gravei tudo com o celular. E agora, no finalzinho do vídeo, que foi depois que minha câmera chegou, no começo do vídeo já não tinha chegado ainda, agora no final eu tô usando a minha câmera, então vamos ver se a qualidade vai ficar boa. Minha eu, editora, já pode estar percebendo aí, ou não, e aí vida que segue, né? Gastei dinheiro. Mas assim, eu acho que vai melhorar muito, eu acho que vai mudar um pouco também bastante da gravação. Eu adorei muito essa câmera. Sobre o livro, temos personagens mal resolvidos. O que eu gostei muito desse livro é que os capítulos, eles não têm nomes tipo assim, sei lá, estamos agora em Nova York, bem-vindos ao Ohio, ou coisas assim, sabe? Não tem capítulos com nomes muito específicos, com spoilers do que vai acontecer no capítulo, que eu sei que alguns livros têm. Esse livro, na verdade, todos os capítulos são baseados em verões. Então, se está no segundo verão, você sabe que passou um ano, passou 2 anos, enfim, vai indo. Então, assim, os capítulos são todos misteriosos nesse sentido, porém, e o que eu achei mais legal mesmo, de verdade agora, é que a escritora intercalou o presente, o que está acontecendo agora, com verões passados. Então assim, a gente começa com o que está acontecendo neste verão, e vai entendendo o que está acontecendo. Perdido, na verdade, a gente fica mais perdido do que está entendendo, mas a gente está tentando entender, né, no começo. E aí começa, 12 verões atrás. Aí você, nossa, 12 verões atrás, que foi quando eles se conheceram. E vai indo. Então assim, vai intercalando tudo, eu acho que mantém muito o suspense, e eu confesso que eu acharia provavelmente a história bem chata se fosse linear. Tipo assim, nos conhecemos, ai, somos estranhos, somos muito diferentes um pro outro, e ficar 12 anos enrolando nisso, nossa, ia ficar muito... eu acho que ia ficar insuportável. Eu acho que a escolha dela foi proposital nesse sentido. Não sei nem se ela chegou a escrever linear e depois mudou, mas desse jeito eu acho que ficou muito perfeito esse tempo narrativo narrado dessa forma. Então eu vou criar uma resenha na minha cabeça aqui agora pra vocês sobre um resumo da história toda, então é aquilo do spoiler, né? Toma cuidado aí se você não quiser tomar spoiler. E vamos seguir depois com análises mais pessoais do que eu achei. E a minha resenha vai ser linear, tá? Porque o livro começa no meio do negócio e você tem que começar a pegar o que tá acontecendo pra depois entender porque que ela tá intercalando passado e presente. Então, eu vou começar linearmente. 12 anos atrás, Alex e Poppy se conheceram. Se conheceram por conta da faculdade, de amigos em comum, e eles são totalmente diferentes, então eles não se foram um com a cara do outro, eles não gostaram muito deles mesmos. Só que acabou que a amizade deles foi evoluindo, então eles começaram a trocar mensagem toda semana, depois pra todo dia, depois era literalmente todo dia videochamada, coisas assim que foram evoluindo em questão de amizade, apesar de eles serem muito diferentes. E aí acontece que um sugeriu pro outro fazer uma viagem, e aí o outro falou, ah, por que não? E deu no que deu, basicamente é isso. Então eles começaram a viajar juntos. O Alex até fala que ele passou a reservar os verões dele para viagens, então sente a vibe. E aí eles começaram a realmente viajar juntos, ir pra lá e pra cá, só que a amizade deles começou a virar muito mais do que uma amizade, pelo menos
Ela fala muito a Pop, porque a gente tá vendo no livro o ponto de vista da Pop, é ela que está narrando o livro pra nós, e a história dela, né? E a Pop fala muito que ela sempre pensava nos, acho que 5%, tem uma porcentagem que ela pensa, assim, tipo assim, 95% de mim sabe que somos amigos, mas aqueles 5% são o e se. E esse e se fica na cabeça dela progressivamente em cada viagem. Lembrando que temos só o ponto de vista da Pop, provavelmente o Alex, até pelas coisas que foram acontecendo no decorrer do livro, também o Alex pensava dessa mesma forma, ou ele era 100% quer evoluir essa amizade, né? Mas 1% talvez 99% de quer evoluir e 1% de eu tenho medo que isso evolua ou não e acabe um dia, ou que não evolua e a nossa amizade acabe. Então eu acho que 1% dele é o medo e a ansiedade. Acho que o Alex era mais nessa vibe, mas a gente não sabe, né? Isso aí é eu que tô inventando. A Pop eu sei que ela realmente fala que 5% era o e se. Fato é que eles começaram a se evoluir em relacionamento, assim, de amizade, mas nunca aconteceu nada. Até 2 verões atrás, que é o tempo, 2 verões do atual do livro. Então, 10 anos, eles ficaram 10 anos viajando, se conhecendo, né, e no começo e depois viajando juntos, sem que nada acontecesse, mas sempre criando aquele clima, aquela tensão, não vou dizer tensão sexual, mas uma tensão, assim, entre os dois, do tipo, assim, e se, e se, e se? Então, por 10 anos, eles viveram em relação totalmente de amizade, nada amoroso, mas com aquela intenção e pensamentos do tipo, assim, e se isso não fosse só uma amizade? Então, pensar que os dois estão nessa vibe. Porém, um não se declara pro outro, eles não se conversam quanto a isso, porque são assuntos também delicados, dá pra entender. Tudo bem que foram 10 anos, mas dá pra entender um pouco que eles evitam um pouco isso, porque um não quer que acabe, porque assim, vai que ele confesse que ele gosta dela e ela para de viajar com ele porque ela acha que ficou meio estranho o clima, não são mais amigos, enfim, vai esfriando até não se verem mais. Então acho que o medo motivou muito os dois, agora nesse sentido, os dois, a não contar nada um pro outro, e acabou que eles foram vendo no que ia dar. E aí acabou que eles tiveram um relacionamento nesse meio caminho, tiveram viagem de casal, tiveram viagem de casal em dupla, então ela com o namorado da época dela e ele com a namorada da época dele. Inclusive, eu comento em uns videozinhos aí isso da Sarah. A Sarah era uma das namoradas, foi uma das namoradas, foi a namorada, na verdade, anterior do Alex. O Alex acho que não namorou com ninguém além da Sarah. E o problema é que eu senti muito esse negócio da Sarah, porque ele toda hora queria viajar com a Pop e ele tentava convencer a Sarah de ir, mas a Sarah ficava nisso, do tipo assim, mas vocês são só amigos, por que vocês viajam juntos? Isso é meio estranho. Acabou que ela topou fazer uma viagem, né, que foi a viagem do casal, mas enfim, terminaram logo depois, né, dando um spoiler. Porque realmente é uma coisa estranha, do ponto de vista da Sarah, pensando agora, e que não entramos muito no fundo, mas do ponto de vista da Sarah, realmente, imagina você namora uma pessoa, essa pessoa faz viagens sem você, com uma melhor amiga. E por anos, assim. Parece que você realmente entrou na vida dele agora e tá atrapalhando e tá sendo impeditivo pra eles virarem um algo a mais, não sei. Acho que do ponto de vista da Sarah, que não foi tão abordada aqui, eu senti essa vibe, assim, e eu tive pena por ela, né? Os namorados que a Pop teve, eu não senti pena nenhuma. Sinceramente, um bando de filho da puta. Eu odiei todos. Todos me irritavam profundamente. Tipo assim, às vezes tinha uns que não estavam tão ruins, mas aí chegava num momento que se tornavam uns completos babacas. Então, grande resumo, a história é isso. E acaba que nos 2 verões atrás eles sem querer se beijaram. Aí eles começaram a falar, não, mas você tava bêbada, você não queria fazer isso. Aí ela fala, é verdade, devemos deixar pra lá isso aqui. Só que assim, os dois queriam. E não é porque eles estavam bêbados, entendeu? Só que um achou que o outro tava falando que era realmente por conta disso, porque não queria ter feito. Então foi uma falta de comunicação total, que eles pararam de se falar por 2 anos e ficaram tristes. Foi um motivo que motivou a Pop, por isso que começa o livro desse ponto, que motivou a Pop a querer viajar novamente com ele depois de 2 anos que eles ficaram sem se falar. Porque eles pararam de se falar por conta desse beijo. E ela começou a ficar muito infeliz com tudo da vida dela. Então a amiga dela sugere, a Rachel, que é uma diva, ela sugere pra Pop assim, qual é a coisa que deixava você feliz? Porque se você tá triste é porque você ficava feliz antes. O que é isso que deixava você feliz? E aí ela vira numa busca de felicidade, ela começa a perceber que o que deixa feliz são as viagens com o Alex.
E pro final do livro, ela percebe que na verdade o que deixa ela feliz não são as viagens com o Alex, é o Alex, entendeu? Sabe que eles só se viam em viagens, por isso que ela associou tudo com viagem, depois ela levou pra parte do é o Alex que me faz bem. E a história acaba assim, né, com eles realmente se reconciliando. Tem uma briguinha no presente também entre eles, que eu fiquei triste, eu chorei. Mas que foi muito tipo assim, não, tá tudo dando certo, era só conversar agora. Mano, vocês já passaram 12 anos juntos, né, conversa. Aí foi cada um pra um canto, parece criança. Mas os adultos são crianças, né? Fazer o quê? É isso que acontece, não é incomum. Então, assim, em geral, eu gostei muito do desenvolvimento de personagens. Eu gostei muito desse negócio de viajar juntos também, e isso ter acabado virando uma coisa a mais. Eu acho que tem vários elementos nesse livro que eu acho que realmente são clichês, mas eles ficam tão ali pontuais do que o resto do livro. O resto do livro é tão mais desenvolvimento de personagem, as questões dela com o trabalho dela, com a escola, com o lugar que ela morava. O Alex também com relação com a família, o quanto ele também se cobra de ser o responsável pela felicidade e o bem-estar dos outros e não prioriza a si mesmo. Então, todas essas questões psicológicas são desenvolvidas, o que eu já acho e imagino que a adaptação não vai desenvolver tão bem, porque é um pouco difícil, são coisas mais internas. A adaptação vai mostrar o externo, que é eles ficando juntos, eles viajando juntos e coisas assim. Eu sei que chegou um momento do livro que eles começaram a ficar juntos no presente, que eu só comecei a pensar, cara, eles só estão juntos, não é porque eles se conversaram, é porque o ar-condicionado tava quebrado no quarto, aquele ar-condicionado lá motivou tudo. Eles estão ficando por conta disso, porque sinceramente eles não sentaram pra conversar, eles só começaram a ficar por conta disso, entendeu? Por conta do calor lá dentro, eles ficaram na varanda, choveu e eles se beijaram e foi indo, sabe? Foi evoluindo o negócio. Então assim, e eu pensei isso quando eu tava lendo, só que depois lá pro fim do livro, ela fala isso pra uma pessoa, que é o irmão do Alex, que ele fala, ué, como que aconteceu, né? Vocês estão se vendo há 12 anos juntos, o que aconteceu agora, o que rolou? Aí ela pensou em explicar, né, os sentimentos de todas as viagens, ela só falou assim, foi o ar-condicionado quebrado. Literalmente. E acho que pra finalizar, uma coisa que eu gostei muito do livro também foi uma coisa, inclusive, que a autora comentou e eu tinha percebido, principalmente pro final da história. Ela mesma fala aqui atrás, né, no finalzinho, por que ela pensou nessa ideia de livro. E ela diz que é o se sentir em casa, é o pertencer a uma casa. E essa casa, na verdade, home, na verdade não uma casa, e sim um lar. Ela fala muito de ter um lar. E a Poppy fala isso nos capítulos atrás, nos últimos também, que ela sente que com o Alex ela pertence a algum lugar, entendeu? Não é a viagem, é o Alex. Ele é o lar dela e vice-versa. Então isso é muito bonito. Então vamos ver a adaptação. Meu Deus, tá tocando Tay-Tay. Tá tocando Tay-Tay. Será? Meu Deus, é a capa do livro. Agora é com Companhia Felina. Acabei de assistir oficialmente a adaptação da Netflix. E assim, eu gostei bastante da adaptação, mas... eu já sabia que não ia ser aquela coisa igual ao do livro, né? É impossível ser igual ao do livro, porque existem muitos pensamentos ali no livro, intenções e coisas que são bem impossíveis de colocar numa tela, que a gente vê em meio em terceira pessoa. Quer descer, bebê? Mas a câmera ali, ó. Dá um oizinho de novo pra lá. Dá um oizinho, bebê. Tá tímida? Ela tem muito medo dessa câmera quando liga. Você se acostuma um dia, tá? Uma coisa que gostei foi essa alternância de flashbacks, que é o que tem no livro. Então cada capítulo do livro é este verão ou 9 verões atrás, e isso tem na adaptação, então eu achei bem legal, porque eu acho que a história fica bem construída quando tem flashbacks. Mas um ponto bem negativo que eu não gostei tanto foi que muitas coisas cortaram. Até aí, óbvio, né, não dá pra colocar tudo, mas muitas coisas se embaralharam ali no meio. Por exemplo, a última viagem deles no livro, a última viagem antes da atual, foi na Croácia. Eles se beijaram de verdade e ficou um clima estranho. E não tem nada a ver com os parceiros dele, não teve nada de pedido de casamento oficial. Então assim, a última viagem que eles fizeram no livro, antes da atual que eles estão fazendo agora, tem a ver com literalmente a Croácia, e eles se beijaram lá, não entenderam o que aconteceram, e aí o Alex ficou meio ressentido também porque ele entendeu
que ela não queria realmente fazer aquilo e deu no que deu. E ele também pensou a mesma coisa, e ela pensou a mesma coisa dele, né, que ele não queria ter beijado ela. Porque, né, enfim, é uma coisa meio complicada entre os dois, eles não queriam perder a amizade, esse tipo de coisa. E foi isso. Não teve. E teve também o cara que foi o Bernard, que é literalmente a vela ali, o Steve, basicamente, do rolê que tava atrapalhando um pouco eles de conversarem algumas coisas. E é isso que aconteceu. Só que aí, na série, eles tentaram juntar tudo, porque não dá pra falar tudo, só que tem coisas muito importantes, como o Alex quase pediu em casamento a Sarah. No caso, no filme, ele não quase pediu, ele pediu ela em casamento, eles ficaram noivos, tá? Então é isso. E aí juntaram isso com a última viagem, com um clima estranho, e ela quase beijou ele, e ele também tava ali parado. Então ele também tava quase aceitando o beijo, não teve beijo, mas ficou nesse clima. E é isso. E eu acho que o pior ponto do filme inteiro pra mim não foi essas pequenas mudanças, mas sim, porque pra mim também, eu sei que mudaram pra tentar deixar tudo ali, mas ficou meio estranho. Eu acho que se eu não tivesse lido o livro, eu não entenderia muita coisa, que ficou meio cortando pra lá e pra cá, mas acho que a ideia geral dá pra entender. Você é meu lar, eu pertenço a você, você pertence a mim, nós pertencemos a um lar juntos, uma coisa meio assim. Essa é a ideia geral do livro. Mas assim, o Alex parece um puta escroto no filme. Ele parece um cara super chato, real. Ele é chato? Ele é. Eu não vou falar que ele é tão chato assim, porque eu me identifico muito com ele em várias questões. Fato é que o Alex, nas ações dele do filme, ficou bem chatinho, e parece que ele não gostava dela, ou sei lá, não ficou uma coisa meio de amor com relação a ele, assim, não pareceu tanto, não transpareceu muito. Então ficou uma coisa meio estranha, assim, sabe? Tudo bem que no livro ele fica olhando pra ela, ele fala pouco, e esse tipo de coisa. Teve a parte do o Alex das viagens, que no caso do livro ela fala que é o Alex pelado, mas aí é porque realmente ela fala que ela tem que mudar esse nome estranho, porque pode parecer outras coisas, ela nomeia assim desde o começo, mas enfim. Mas de toda forma ele parece a pessoa insuportável no filme, não sei, me pareceu uma coisa estranha. Eu sei que eles também cortaram várias cenas que seriam muito importantes para a relação dos dois, conversas entre eles, de até coisas importantes sobre a vida e relacionamentos que eles tiveram, que deixaram a Pop um pouco traumatizada. Mas aí também eu entendo, pelo menos eles colocaram o Porn Pop, que é como ela foi chamada na escola por um boato ridículo que inventaram dela. Eu acho que isso era importante falar também pra mostrar o quanto ela odeia a cidade natal dela, que é uma coisa que motiva, né, ela a viajar, que motiva ela a procurar outros lugares, psicologicamente é muito isso. E acho que gente, acho que é isso. Gostei muito, agora contrastando, né, gostei muito do fato de que teve alguns termos que foram usados literalmente iguais ao livro, frases, o comecinho da história é igualzinho. Teve a frase também do se pertencer a você, a ser um lar, também igualzinho. O porn pop, que teve literalmente a mesma frase, a mesma explicação, não naquele contexto exatamente, mas foi isso. Teve as músicas, teve o saxofone, gente, muito importante o saxofone, literalmente. Ele chamando ela de Tiny Fighter foi um negócio que eu não quero nem comentar muito. E o fato que eu acho que eu não comentei nem nos vlogs de leitura, nomeia ele na mensagenzinha, o nome que ela dá pra ele lá no celular dela é Alex the Greatest. E ficou assim, literalmente igual no filme, tá? Alexandre o Grande, na verdade, Alexandre o Grande. Literalmente. Literalmente isso eu achei incrível, porque assim, por experiência de jogos online, os meus nomes têm uma vibe meio estranha e é esse nível, entendeu? Eu tenho alguns nicks em alguns jogos que são bem estranhos. Na verdade, muitos são bem estranhos e tem essa vibe estranha que eu adoro de colocar personagens históricos antigos, sabe? O que eu quero dizer é que eu acho que realmente o livro, nesse caso, esta belezinha superou 100% o filme, tá? Então, enquanto eu dei umas 5 estrelas, acho que eu daria 5 estrelas pra esse livro, sim. Enquanto eu dei 5 estrelas pra esse livro, pro filme eu já daria entre 3,5 e 4.
Eu vou dar 3.8 só pra ficar no meio termo, porque assim, não foi um filme ruim. Definitivamente não foi um filme ruim. Acontece que tem muitas coisas ali que poderiam ter sido melhor desenvolvidas, talvez. Eu não sei explicar. Tem uma coisa que ficou meio jogado, não sei. E eu vi gente comentando na internet, aí depois que eu assisti o filme, que mudaram o final do filme. Mas não mudaram o final, mudaram muita coisa no filme, sabe? Tem muitos acontecimentos diferentes em todo o filme, literalmente todo o filme. Mas eu acho que talvez essa percepção, e por isso eu queria ter feito esse vlog com vocês, é de uma pessoa que leu o livro e em seguida viu a adaptação. Então tava tudo muito fresco na minha cabeça e eu sabia muito bem o que eu tava vendo e entendendo sobre o que eu tinha lido também, né? E comparando automaticamente. Pretendo ler os próximos da Emily Henry, quem sabe mais perto das adaptações, porque o outro livro tá em inglês. E eu não estou querendo mais ler inglês por enquanto, deixa eu ler português, por favor. Mas eu achei bem legal ter essa experiência, porque eu acho que eu nunca tinha feito isso de literalmente terminar o livro e ver a adaptação, sabe? Ou eu vi a adaptação e queria ler o livro futuramente, ou eu li o livro e queria ver a adaptação futuramente em alguma data, sem pressa e foi indo, sabe? Uma coisa meio assim, que eu acho que é o normal, né? Dessa vez eu decidi fazer dessa forma e eu não me arrependo nem um pouco da experiência, vale a pena. Me contem aí a leitura de vocês e se tem algum livro que vocês fariam isso de assistir, ou melhor, ler o livro primeiro e depois assistir uma adaptação. Se vocês têm algum livro que vocês teriam essa vontade. Sei lá, pode ser recente, pode ser antigo, tudo mais. Então, é isso, beijinhos. Tchau, tchau.